Pessoal, mais um conceito importante dentro da teoria atômico-molecular. É o conceito de massa molar. Bom, não vamos confundir, viu? Ma é a massa atômica, a massa do átomo, de um átomo.Mm é massa molecular, a massa de uma molécula, ok? Agora eu vou falar o que é massa molar. A gente vai usar uma letra maiúscula sozinha, um M maiúsculo, massa molar. Bom, como o próprio nome está dizendo, massa molar é a massa de um mol, joia? Então, ó, massa molar é a massa, Gente, outra coisa legal, né, que você tem que saber, massa atômica vem em unidades, massa molecular também vem em unidades. Massa molar é a massa em um mol, então a unidade, ó, em gramas por mol. Olha lá, ó, é a massa em gramas por mol. De quê? De um mol de qualquer espécie. Certinho? Lembrando que se é um mol, né, da espécie, são 6 vezes 10 a 23 partículas dessa espécie. Partículas. Certinho? Detalhe, hein? Em cima disso daqui, a gente vai fazer um monte de exercício, só que agora envolvendo massa. Ok? Então eu vou falar para você como a gente calcula a massa molar. Então, ó, título, como calcular a massa molar. Certinho? Você já sabe o conceito, o que é massa molar? É a massa em gramas por mol de um mol, né, de qualquer espécie. Agora você vai aprender a calcular a massa molar. Gente, bem fácil. Massa atômica é dado nas provas. Massa molecular, com as massas atômicas, você calcula. Já fizemos um exercício aqui. Agora eu vou falar para você como você calcula a massa molar. Tranquilo, de boa. Você vai pegar a massa atômica de um átomo, ok? Vai tirar unidades e vai colocar no lugar gramas por mol. Ou você vai pegar a massa molecular de uma molécula, vai tirar a unidade e vai colocar no lugar gramas por mol. Então é assim, ó. Repete-se os valores, os números, os valores da massa atômica ou massa molecular e troca-se unidade por gramas por mol. Legal? Repete o número da massa atômica ou da massa molecular. Tira a unidade e no lugar você coloca gramas por mol. A gente vai ver um exercício agora, um exemplo, né, de como se faz isso. Pessoal, então vamos calcular a massa molar. Eu peguei um átomo, peguei uma molécula, você vai ver que é muito tranquilo. Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho sódio e eu falei para você que as massas atômicas são sempre fornecidas. Então o sódio tem massa atômica 23 unidades. Como é que eu faço para conseguir a massa molar do sódio? De boa, de boa. Você repete o número, olha lá, 23. Você repete o número. E agora? Você vai trocar unidades por gramas por mol. Tá certo? Então a massa atômica do sódio, 23 unidades. A massa molar do sódio, 23 gramas por mol. Não pode esquecer que a massa molar, um M maiúsculo, é a massa de um mol. Tá joia? H2SO4 é uma molécula. Para molécula eu não posso dizer massa atômica. Para molécula eu digo massa molecular. E a gente calculou na outra aula o valor da massa molecular do H2SO4, 98 unidades. Se eu tenho a massa molecular, para eu conseguir a massa molar, tranquilo, repete o número 98 e substitui-se. Você retira unidade e coloca no lugar gramas por mol. Uma molécula de H2SO4, uma molécula só, tem massa 98 unidades. Agora, um mol de moléculas de H2SO4, 98 gramas. Joia? Não pode esquecer que a massa molar
é a massa de 1 mol. Sempre na massa molar eu tenho 6 vezes 10 a 23 partículas, ok? Vamos fazer agora um completo para a molécula. Eu tenho aqui, ó, C2H4O2. A gente vai aprender isso mais à frente. Essa é a fórmula molecular do ácido acético, do ácido do vinagre. Pessoal, o carbono, ele tem uma massa atômica igual a 12 unidades. O hidrogênio tem uma massa atômica 1 unidade e o oxigênio 16 unidades. Repetindo pela última vez, massa atômica não precisa decorar. Lá na prova, no Enem, né, nos vestibulares, eles fornecem. Então vem aqui comigo, ó. A molécula de ácido acético, ela tem carbono. Pessoal, o carbono tem uma massa 12 unidades. Na molécula eu tenho 2 carbonos. Então eu multiplico por 2, 24 unidades. O hidrogênio tem massa 1 unidade e na molécula eu tenho 4 hidrogênios. Multipliquei 4. O oxigênio, eles vão fornecer massa 16 unidades. Eu tenho 2 oxigênios na molécula de ácido acético. Se eu somar, 32. Agora é o seguinte, ó. Para obter a massa molecular, eu somo tudo isso. Aqui, ó. 60 unidades. Massa molecular, unidades. 60 unidades. Só que a gente quer aqui calcular a massa molar. De boa, de boa? A massa molar, você repete o valor. 60. Vai substituir unidade por gramas por mol. Então eu digo que a massa molecular do ácido acético é 60 unidades e a massa molar do ácido acético 60 gramas por mol. Viu como é muito sossegado calcular a massa molar? Beleza? Galera, para finalizar nosso assunto, a gente vai ver agora como se calcula o número de mol, ok? Se você quiser, pode chamar também de quantidade de matéria. Então, o número de mol, quantidade de matéria são sinônimos. Então, só para dar uma lembradinha, ó, nós já aprendemos o que é massa atômica e o que é massa molecular. Já aprendemos o que é massa molar. Lembra? Massa de 1 mol. Agora a gente vai aprender como se calcula o número de mol. Legal? Dá para fazer através de uma regra de 3 ou tem uma formulinha para se usar. Aqui, moçada, como é um resumo dos assuntos mais importantes de cada matéria, eu já vou colocar a formulinha para você. Mas no nosso curso normal, eu te mostro com a regra de 3, né, como se chega na formulinha. Então vamos lá, ó. Para você calcular o número de mols que você tem numa certa amostra, você vai pegar a massa da amostra. Essa massa eles dão, você pega essa massa e vai dividir pela massa molar da amostra. Massa molar. Legal? Então, massa sobre massa molar me dá o número de mols. De boa? Se você quiser, pode usar a formulinha. Ó, número de mols. Massa, a gente usa uma letra M minúscula. Massa molar, uma letra M maiúscula. Então aqui nós temos a fórmula que você vai usar para calcular o número de mols que você tem numa amostra. Beleza? Essa é uma das fórmulas mais importantes da química. Número de mols, massa da amostra sobre a massa molar da substância. Joia? Coloquei aqui um exemplo para dar uma treinada. Vamos supor que você tenha 88 gramas de gás carbônico. Você quer saber o número de mols, de moléculas que você tem nessa amostra. Beleza, moçada? Eu vou usar a formulinha. Eu já calculei aqui a massa molecular e a massa molar, porque a gente já viu isso na outra parte da matéria. Vamos lá então, ó. Carbono 12, massa atômica sempre é dada, só tem um carbono 12. Oxigênio, massa atômica 16 é sempre dado, vezes 2, 32. Se você somar, a massa molecular, 44 unidades. Se você pegar a massa molecular, tirar a unidade, colocar gramas por mol, você tem a massa molar. De boa? Então eu já tenho a massa da amostra que foi dada e a massa molar que eu calculei. Como é que eu faço para chegar no número de mols? Formulinha. Número de mols é a massa sobre a massa molar.
número de mols é igual. Massa, ele deu 88. Massa molar, acabei de calcular, 44 gramas por mol. Se eu fizer essa divisão aqui, 2 mols. Detalhe, o CO2 é uma substância, é uma molécula. Então, em 88 gramas de CO2, eu tenho 2 mols de moléculas. Não preciso escrever moléculas, porque como é uma substância, já subentende que seja 2 mols de moléculas. Tá certo? Então, ó, nós trabalhamos a parte básica da matéria. Se você dominar esse assunto aqui, a química fica muito fácil para você. O que você tem que fazer agora? Pegar a lista de exercícios sobre esse assunto que a gente disponibilizou para você e resolver. Tá ok? E no nosso curso normal, que você vai fazer com a gente, nós vamos ter questões mais aprofundadas e mais alguns detalhes dessa matéria aqui que, né, você aos poucos vai aprendendo. Tá joia? Então, muito obrigado, um abraço para vocês.